In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos caríssimos e quero aqui saudar de forma particular, claro, o Loda e a esposa. O Loda nós rezamos todos os dias, ao menos 2 vezes por dia, nós rezamos o nome do Loda aqui nessa casa, né? Em laudes e em vésperas. Todos os dias, Loda. Está no nosso coração. Viu? Mas também saudar, eu acho, então são vizinhos também, né? Ah, que lindo, que bom, mais 2 vizinhos aqui, que legal. Quer dizer o nome de novo deles? Mauro. Lauro? Mauro. Isso. E? Leia. Como? Leia. Leia. O Mauro e a Leia. Que belo, que bom. Prazer em recebê-los aqui, muita alegria, viu? Então, filhos queridos, sim, nós estamos aí no 4º domingo. Não esquecer a diferença que há para o Novus Ordo, né? Para o Novus Ordo hoje já é o 5º domingo. E isto, né? E hoje para nós é ainda o 4º domingo depois da Páscoa. Já nessa segunda fase, nessa segunda parte, né, da mensagem, nós dizíamos que a Páscoa, no Vetus Ordo que nós celebramos, ela tem 2 partes. 3 domingos, incluindo aquele da Páscoa. 3 domingos onde nós somos deslumbrados pela ressurreição do Senhor, pela luz fulgurante da ressurreição do Cristo. E esses outros 3 domingos, hoje já é o segundo, dessa segunda parte. E esses outros 3 domingos, onde nós já estamos sendo, desculpa dizer, mas impactados pela despedida. Nosso Senhor já está se despedindo de nós. Né? E essa palavra, ele gosta de falar perto da idade, essa palavra tristeza, com certeza pega todo o coração de cada um, de todos nós. Não tem consolo, né? Aliás, a palavra que eu vou dizer não tem consolo. E Jesus chama o Espírito Santo de o Consolador, né? Nesse mesmo Evangelho. Né? Vem para nos consolar. Mas parece que quanto mais o Espírito Santo quer nos consolar da ausência de Jesus, mais apertada fica as saudades, né? Mais apertado fica o desejo de que ele retorne e retorne em breve. Então não adiantou muito, eu diria. Não, eu diria que não adiantou muito a tentativa de nos consolar. Nós precisamos ter Jesus junto conosco, nós precisamos. Agora, sim, eu queria que compreendesseis mais vivamente, porque eu acho que muita gente fica meio obscuro para muita gente essa palavra que Jesus disse no Evangelho hoje. Olha, é preciso que eu me vá, porque se eu não for, não recebereis o Espírito Santo. Mas assim, por que isso? Né? Essa aqui é a questão. Mas por que isso? E por que não tinha ele soprado sobre os apóstolos 1, 2, 3 vezes dito receber o Espírito Santo? Então por que ele não podia nos mandar o Espírito Santo mesmo permanecendo conosco? Não parece que... Por quê? Que mistério é esse? E esse é o mistério, é o mistério. Estamos aqui entrando no mistério da Santíssima Trindade, que só a Igreja Católica compreendeu. Quando ela falou já lá naquele antiquíssimo concílio de Éfeso, acho que foi, que o Espírito Santo é utróque, isto é, ele procede de ambos, do Pai e do Filho, utróque. Nós rezaremos daqui a pouquinho no credo. Utróque, que procede do Pai e do Filho, de ambos, utróque. Então, dizer, para insuflar, para expelir o Espírito Santo, o Pai e o Filho têm que ser verdadeiramente um. Estamos aqui, queridos, tocando o mistério da Santíssima Trindade. Essa unidade do Pai e do Filho. O Pai e o Filho são um. E essa unidade é tão real, tão verdadeira, tão forte, tão comunicativa de um para com o outro, tão amável, que ela é uma terceira pessoa trinitária, uma terceira pessoa divina. É o Espírito Santo que forma a Santíssima Trindade como o Pai e o Filho. Por isso era necessário que o Filho fosse para o Pai. Quer dizer, é necessário que o Filho esteja sempre no Pai. E
E o Pai sempre no Filho, para que eles possam expelir sobre toda a realidade, sobre nós, o Espírito Santo. Essa unidade não pode ser quebrada pela humanidade de Jesus. Essa unidade não pode ser quebrada pela morte de Jesus. É a humanidade, né? Não pode ser quebrada pela morte de Jesus. Por isso ele teve que ressuscitar, para mostrar que ele estava sempre unido ao Pai. Por isso ele teve que subir ao céu, para mostrar que essa unidade nunca se desfaz. E assim ele pode nos enviar uma, outra, tantas vezes o Espírito Santo, até que venha em plenitude. Quando virá em plenitude? Quando Jesus voltar em glória. Veja, quando Jesus voltar, vem ele e o Pai. Então nós teremos em plenitude o Espírito Santo. Não quebramos o mistério da unidade da Trindade. Nunca, jamais. Viram? Olha que coeso o pensamento, que verdadeiro, que católico. Isso é um pensamento verdadeiramente católico. É por isso que Jesus volta e vem com o Pai. Então se dá o reino do Espírito Santo, porque agora sim ele nos é derramado em plenitude, em abundância. Por enquanto, queridos, embora Jesus tenha subido ao Pai e nos insuflado o Espírito Santo, nós seguimos com aquela mesma missão de Jesus, que é a missão do Espírito Santo, que no Evangelho de hoje aparece na sua tripla forma. Vem ensinar, vem inculcar no mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. Pecado, está tudo explicado já no próprio Evangelho, né? E no qual ainda jaz o mundo, porque ainda não receberam Jesus. E não é só os judeus, hein? O mundo ocidental cada vez mais rejeita Jesus. Jesus. Juízo porque Jesus foi ao Pai. Esse é um pensamento lindíssimo. Como assim juízo porque Jesus foi ao Pai? Esse é o juízo. Jesus ir ao Pai. Esse é o julgamento. Vou mudar por essa outra palavra. Qual é o julgamento? É Jesus ter ido ao Pai. Nós só seremos verdadeiramente julgados, justificados, quando formos para o Pai, com Jesus. Ou quando o Pai e Jesus, na plenitude do Espírito Santo, vierem a nós. Então, estaremos nós também justiçados, julgados, na comunhão com Deus, plena comunhão com Deus. Isso que significa Jesus ir para o Pai. E do juízo porque, olha, agora observemos sobretudo o aspecto temporal de Jesus, porque o maligno já está julgado. Ele já foi condenado. Isso significa. Ele já foi condenado. Ele não faz parte deste mundo. Ele não faz parte deste mundo. O que faz parte deste mundo é já o Espírito que Jesus Cristo, indo, ao se despedir de nós, nos promete. E nos envia depois. O Espírito é aquele que nos dá essa mesma missão. Vejam, queridos, que bonito é. A missão do Espírito Santo é a mesma missão da igreja. É a mesma missão de cada um de nós. Convencer o mundo do pecado, isto é, de que deve aceitar Jesus. Convencer o mundo da justiça, porque chamado com Jesus a ir para o céu. O mundo está chamado com Jesus a subir ao céu, subir a Deus. E juízo, porque devemos rejeitar radicalmente o mal, o pecado, o demônio. Dizer, ele não é deste mundo. Ele não é deste mundo. Eu não posso deixar de lembrar daquilo que acontece hoje nesse mundo, né, querido? Eu sei o que vós assististes ontem da coroação de Carlos III, como rei na Inglaterra. Ele é justamente um bom exemplo, não é o único,
mas certamente um exemplo máximo de como o mundo, afinal, está caindo na ira do homem. Ah, sim, importante, a primeira leitura. A primeira leitura fala que a plenitude é um dom de Deus. E esse é o Espírito Santo. Esta é a plenitude. Esse dom de Deus que vem trazer vida cristã, vida católica, vida religiosa para o homem. O homem é um ser religioso, deve viver de forma piedosa, como quem acredita, como quem crê. Esse é o modo que o homem deve viver nesse mundo. Como quem acreditou, como quem crê. Vida religiosa. O homem desse mundo deve ter vida de religião, verdadeira, da única verdadeira religião, católica. E não cair na ira do homem, não querer cair na ira do homem. O que hoje acontece é que impera a ira do homem. Este é o rei do mundo, o imperador desse mundo, a ira do homem. E é isso que nós justamente vimos ontem, queridos. Coroaram a ira, a malícia, a maldade deste mundo. Cerimônia bonita, pomposa, 5 horas de cerimônia, linda, pomposa, tudo certinho. Mas, não, eu queria chamar a atenção da cerimônia toda, eu queria chamar a atenção sobretudo para isso, religiosa. Uma cerimônia, sobretudo, religiosa. 2 bispos, ainda que falsos, ainda que não válidos, não validamente consagrados, mas 2 bispos é que ungiram, coroaram, tomaram o juramento, abençoaram o novo rei. Tudo isso, esses 2 bispos fizeram, unido com outros. Então, é uma cerimônia religiosa. E é isso que nós observamos hoje, queridos. Os poderes deste mundo que estão corrompidos. Vocês sabeis o que prega o rei Carlos III? Sabeis qual é a sua principal obra? A sua principal obra é de pregar a depopulação, de tornar o mundo para preservar o mundo, matar os homens. Essa é a filosofia dele. Matar os homens para que o planeta seja salvo. Ponto. Esta é a filosofia do rei. Bem desse mundo, ó. Bem desse mundo. Salvar o planeta, matando a humanidade. Ponto. Esta é o resumo de tudo aqui, de toda a ação maligna desse homem. Que não começa hoje com. Já começou antes dele ser rei, há muito tempo. E não é só ele, eu dizia, todos os poderes deste mundo. Pensem naquele país do norte, pensem no nosso país. Pensem na comunhão cada vez maior que este nosso país está fazendo com a vetusta desordem universal. E esse é o caso. Eu dizia que foi uma cerimônia religiosa. Porque a religião, e não só a anglicana, ou todas essas religiões de quem se disse protetor o novo rei, senão que, e por pior, e por principal, a igreja dita oficialmente católica, aquela com a aparência de catolicidade. Esta está sacramentando esse mundo na ira do homem. Com o mesmo discurso, é um falso profeta, com a mesma ação, com a mesma propaganda sobre o mesmo discurso, a mesma narrativa. É assim que se hoje fala, né? Os homens desse mundo falam em narrativa, com a mesma narrativa maligna sobre este mundo. Essa que é a realidade. Pobre e inocente dessa humanidade, olhando ontem aquela coroação, aquela linda cerimônia, sem penetrar-lhe o sentido verdadeiro. É preciso o Espírito Santo, é ele que conduz à plenitude da verdade. Disse Jesus hoje.
Só quem se conserva verdadeiramente religioso. Não uma religião corrompida como aquela que o coroou e aquela que o exalta em todo o mundo com as suas ações. Não. Mas a religião verdadeira, só esta é capaz de olhar para aquela cerimônia e ler-lhe no fundo o sentido verdadeiro que demonstra a ira em que caiu o homem. A ira em que caiu a humanidade toda inteira. Então, queridos, é o Espírito que nos leva à plenitude da verdade. Esse tom aqui não podemos deixar escapar. No Evangelho, nosso Senhor deixa claramente que é o Espírito Santo que conduz à plenitude da verdade. É o Espírito Santo que nos conduz a abrir-nos à glória de Cristo que virá em sua plena majestade. Queridos, os demônios, aqueles homens atingidos pela ira, irados com este mundo, melhor dizer assim, aqueles homens irados com este mundo não verão o retorno do Senhor. Eles têm tanto pavor da santidade, da justiça, eles são tão fortemente julgados por si mesmos, que assim que perceberem a mínima luz, se arrojarão eles mesmos nas trevas eternas. Não quererão ver a plenitude da luz vindo sobre o mundo. Não quererão receber a plenitude do Espírito Santo. Já não o recebem agora. Já agora vivem na falsidade, na mentira, na ilusão, no engano, na morte, na ira. Na ira, vivem agora já na ira, como nós assistimos ontem. Vive nesta ira, promovendo esta ira sobre a humanidade, de extinção de morte. Não quererão, não suportarão a luz que vem ao encontro do homem para salvá-lo. Não poderão. O Espírito Santo vem já como que em adiantado, e é por isso que Jesus subiu. Ele vem já em doses e em adiantado, para depois, quando vier na plenitude, nós já estarmos com os corações abertos, capazes de ler e de receber esta luz. Vós sois, queridos, aqueles que vos deveis capacitar. Estando aqui, o fazeis. Vos deveis capacitar para receber esta plenitude. Essa plenitude do dom excelente, aquele que vem do alto. Do Pai das luzes, onde não há vicissitude. Vós estáis vos capacitando para isso, na medida que já recebeis a missão do Espírito Santo neste mundo. Fazeis parte dela. Fazeis parte dela. Então, de fato, esse evangelho assume um poder escatológico. Olha o nosso tempo, hein? O nosso tempo. E de fato, só nós estaremos. E esse nós aqui, a nossa prece, a nossa ação é para que envolva a maciça maior parte da humanidade, pelo perdão, pela misericórdia de Deus, só nós estaremos capacitados. Os maus não, os homens da ira não. Só nós estaremos capacitados para receber este dom em sua plenitude, com o retorno de Jesus em glória e majestade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.